E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Murilo, engenheiro civil, mentor da Aplicare Escola de Engenharia. E a gente está aqui para conversar hoje sobre diferenças entre gás natural e o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Então já deixa o like aí embaixo, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito ainda e fica ligado nesse conteúdo aí para você entender de uma vez por toda a diferença desses dois tipos de gás combustível, beleza? Então vamos pro vídeo. Pessoal, então vamos lá, vamos direto aos fatos, tá? A primeira coisa que a gente pode pontuar então como a principal diferença entre o GLP e o GN é a composição química desses gases. Então, conforme a gente pode ver nessa tabela aí, a composição do GN ela se dá basicamente pelo gás metano, enquanto que do GLP é misturado ali talvez um meio a meio entre o propano e o butano. O que isso significa na prática? Então esses elementos eles influenciam no poder calorífico do gás. Isso significa que o GLP tem um poder calorífico maior, ou seja, para uma mesma quantidade de GLP e GN, o GLP te fornece mais combustível por causa dessa composição química dele. Além de que isso influencia também na densidade desses gases. Então, a densidade do gás natural, por ele ser composto principalmente pelo metano, a densidade desse gás natural vai ser menor do que a densidade do ar. Portanto, em caso de um vazamento, por exemplo, de gás natural, esse gás ele vai se concentrar na parte superior, ele vai para cima, vai se adensar no teto do ambiente. Enquanto que para o gás liquefeito de petróleo GLP, é o contrário. Também em função das características químicas, a densidade dele é maior do que a do ar. Portanto, em um caso de vazamento do GLP, ele vai se adensar no chão, né? Vai ficar concentrado para baixo. Então essas seriam as principais diferenças entre os dois gases, né? A densidade deles e o poder calorífico, que a gente vai ver na sequência qual o impacto de fato nisso em termos econômicos, certo? Então vamos lá, vamos para o próximo item. Pessoal, segundo ponto importante então para a gente entender sobre esses gases é o formato de distribuição. Ou seja, o gás natural, que é o que está aí na imagem em amarelo, ele vem canalizado pelas ruas, então existe uma concessionária de gás no estado que você mora, que é responsável por trazer esse gás lá da usina ou da fábrica de beneficiamento até a porta da sua casa. Então toda essa rede ela é canalizada, normalmente enterrada em pontos específicos, demarcados com placa. Pode ser que você já tenha passado na rua e visto uma placa de algum lugar que tem instalação de gás enterrada. Então é ali que essas tubulações estão passando e essa infraestrutura está sendo aos poucos construída. Então você vai ter locais que já recebem o gás natural na porta de casa, enquanto que em alguns locais mais distantes ainda não tem. Então esse é o formato de distribuição do gás natural. Enquanto que o GLP é uma solução mais fácil, principalmente nesses locais onde você não consegue receber o GN da concessionária. Então lá na porta da sua casa não tem uma instalação enterrada de GN. Claro, você pode solicitar para a concessionária de gás para ver se é viável para eles fazer essa instalação, mas isso pode demorar e muitas vezes pode não ser viável. Nesse caso, a sua solução é utilizar o GLP. O GLP, basicamente, você precisa um espaço para guardar os tanques. Esses tanques ficam armazenados com gás sob pressão ali dentro, sempre disponível para utilização. Então, no momento que você acabou o gás, você pode ou fazer a troca do tanque, dependendo do tamanho. Então você chama lá o caminhão, o cara vem, troca um tanque pelo outro, tá lá o seu gás funcionando. Ou até mesmo você pode abastecer no local. Então vem um caminhão, uma espécie de um caminhão-pipa com gás dentro, ele vai lá, abastece o tanque pressurizado e está funcionando o seu sistema. Então percebam que a logística de distribuição do GLP, ela é um pouco mais simples, é mais usual e acaba muitas vezes sendo mais barato. Então o terceiro ponto que a gente vai abordar aqui são os equipamentos. E por que os equipamentos? Então é importante entender que os equipamentos de fábrica, por exemplo, um aquecedor, eles não são flex, ou seja, eles não atendem tanto um gás quanto o outro. Então, no momento que você vai fazer a compra e a instalação desse equipamento, você precisa fornecer lá para a empresa autorizada que está fazendo essa instalação
Você precisa fornecer informações sobre qual o tipo de gás, qual é a pressão de funcionamento lá na entrega do gás ali dentro do apartamento. Porque existem alguns componentes internos dos aquecedores ou fogões que eles mudam se você estiver utilizando um gás ou outro. Então é importante você ter essa definição e se um dia você quiser fazer essa troca, por exemplo, você está usando o GLP lá no condomínio e de repente vocês souberam que passou uma rede de gás natural ali próximo e está sendo viável economicamente fazer essa troca entre os dois tipos de gases. Então é preciso fazer uma análise de toda a rede de gás da edificação, desde a entrada até os medidores, até os registros, e adequar todos os equipamentos para receber um gás diferente. Então, importante, é possível adequar? Sim, mas é preciso passar por uma análise técnica, porque alguns equipamentos vão precisar ser trocados. Você não precisa trocar o aquecedor em si, mas você vai ter que levar lá numa assistência para trocar algumas peças internas desse aquecedor, principalmente porque o poder calorífico dos gases é diferente, é aquilo que a gente falou no primeiro item, e também em função da pressão de funcionamento. Enquanto para o GN a gente precisa de 2 kPa para funcionar, no GLP a gente trabalha com 2,8 kPa. Pessoal, o quarto item então é a norma. Que norma? Parâmetros de cálculo. Então quando você está fazendo o dimensionamento de uma rede de gás, você vai estar observando, por exemplo, a NBR 15526, que está aí na tela, você vai procurar quais são os parâmetros, você vai ver as recomendações dessa NBR. Então, a própria norma cita que o projeto ele deve ser feito pensando nos dois tipos de gás, mas, excepcionalmente, em conversa com o seu cliente, você pode definir se vai ser feito só para um ou para outro tipo. Então, no momento que você define para qual gás vai ser feito, ou se vai ser feito para os dois, você precisa buscar esses parâmetros normativos porque eles são diferentes. As fórmulas de perda de carga para o gás natural são diferentes das fórmulas do GLP, assim como a pressão de funcionamento que a gente falou há pouco, assim como a densidade dos materiais e principalmente em função do poder calorífico, a vazão desses dois materiais ela é diferente. Então a vazão do gás natural é muito maior, normalmente numa rede, do que a vazão do GLP. Então isso tem um impacto também significativo e você precisa levar em consideração na hora de fazer o seu projeto. Então o nosso quarto item é parâmetros normativos, existem diferenças sim. Se você estiver fazendo para um gás ou para o outro, é preciso ter o cuidado. Muitas vezes se você dimensionar para o GLP, ele pode ficar subdimensionado para o GN. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter essa questão, essa conversa, né, com o cliente para viabilizar e ver o que é que faz mais sentido no seu projeto. Bom, e para finalizar, pessoal, então a parte econômica, certo? Então você tem que fazer o cálculo principalmente da infraestrutura. Por quê? Porque o que a gente vinha conversando até agora, né? Por exemplo, a vazão no sistema GN ela é maior que no GLP. Se a vazão é maior, a gente vai ter uma perda de carga maior, ou seja, então a perda de carga com gás natural é maior que a perda de carga com GLP. Isso implica no diâmetro das tubulações. Então, se você está fazendo um dimensionamento de uma rede de gás GN, o diâmetro das tubulações vai necessariamente ser maior do que para uma instalação de GLP. Se você está usando diâmetros maiores de tubo, você vai ter conexões com diâmetros maiores e, obviamente, isso vai encarecer o seu projeto. Porém, um ponto importante aqui que vai favorecer o GN ao invés do GLP é o espaço físico. Por quê? Porque dependendo do tamanho da edificação que você está fazendo, você pode precisar de um espaço de armazenamento de tanques de GLP muito grande, conforme for a demanda da edificação. Então, nesse tipo de situação, você acaba roubando da arquitetura muito espaço. Esse espaço ele custa caro. Ele poderia, por exemplo, ser feita uma sala comercial um pouco maior, ou poderia ter uma vaga de garagem a mais, e você acaba ocupando esse espaço arquitetônico com um elemento de armazenagem de gás que não tem efetivamente apelo de vendas, certo? Então isso deve ser levado em consideração, colocar na viabilidade esse custo de tubulação mais caro do GN, se ele compensa em função do espaço de arquitetura que vai sobrar, tá? Então tem que ser feito, claro, a viabilidade, saber se o GN ele está chegando ali na rua da edificação, e no momento que ele estiver chegando, então faz você fazer essa conta, né?
O espaço que o GN precisa na arquitetura é muito, muito menor mesmo do que o espaço que o GLP precisa. No entanto, a tubulação de GN ela acaba sendo maior e mais cara que a tubulação de GLP. Parte econômica deve ser analisado com calma, tem lados positivos dos dois lados, e principalmente o preço do gás para depois quem estiver utilizando, certo? Então esse preço ele é muito dinâmico, ele flutua junto com o preço do petróleo. No entanto, você precisa estar sempre fazendo essa conta de viabilidade para saber qual que está compensando mais, porque é sempre aquela história, você sempre vai gastar mais GN do que GLP. Então o GN ele tem que estar ligeiramente mais barato para efetivamente, na hora de fazer os cálculos ali, a conta fechar e valer a pena também para o condômino, para quem comprou lá o imóvel, a sala comercial, residencial, beleza? Então, parte de dinheiro era isso aí. Pessoal, então era isso, a gente falou aqui de 5 pontos importantíssimos que você tem que saber, né, de diferenças entre o GN e o GLP. Começamos falando lá de composição química, falamos de distribuição, falamos da diferença dos equipamentos, falamos de diferenças normativas e também da parte econômica, né, os impactos e a viabilidade que você tem que fazer. Então eu espero que tenha ficado claro. Se você conhece mais alguma diferença que não foi abordada aqui, deixa aqui embaixo, quem sabe a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo, levantando alguns aspectos mais específicos. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, dá o like aí no vídeo se gostou, ou dá o dislike se não gostou. Deixa aí seu feedback para a gente entender se esse conteúdo tá bom e fica ligado no nosso canal aí para mais conteúdos de instalação de gás, de preventivos ou de instalações de engenharia, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.